Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, no altar da tua misericórdia, entregamos nossas rogativas. Entregamos, Senhor, nossas vidas. E acreditamos, Senhor, em Ti. E sabemos, Senhor, que podemos confiar na Tua excelsa presença junto a nós, quando assim nós buscamos seguir os Teus exemplos e ensinamentos. Rogamos que ajude-nos, Senhor, a vencer a nós mesmos, a vencer os hábitos que nos distanciaram de Ti, a vencer as ilusões que cobriram como névoas os Teus ensinamentos e as Tuas verdades em nosso coração. E rogamos, Senhor, que Tua luz possa invadir todo o nosso ser, a despertar e fortalecer-nos na transformação e no caminho do bem, na prática do bem. Rogamos Tua presença santa nesta casa de amor e que Tua energia sagrada se estenda ao lar, à família, aos familiares de todos aqueles que aqui se encontram, daqueles que não conseguiram vencer as intempéries, daqueles que não quiseram vencer as intempéries e aqui não se encontram, que chegue a eles a abençoada energia do Teu amor. Abençoe, Jesus, os nossos irmãos desencarnados, que vêm em busca do Teu auxílio, do Teu socorro. Abençoe também aqueles, amado Cristo, que são os inimigos do Espiritismo. Perdoe-os, não sabem o que fazem. Abençoe os trabalhadores desta Casa Santa. Somos servos dos Teus servos, aprendizes do Teu Evangelho de luz. E possamos fazer a Tua vontade e espelhar a Tua vontade, a Tua santa imagem, Senhor, sendo reflexo vivo do Teu amor. Abençoe o alimento que queremos tomar e servir. Iluminai as mãos de todos aqueles que confeccionaram os alimentos até chegar a nós. Estenda Tuas mãos benditas e santas nesses recipientes com água e na individualidade de cada um, na necessidade de cada irmão, sejam colocados, Senhor, os necessários medicamentos, as necessárias energias, e que de simples águas possam transformar-se em remédio bendito, e ao passar nas dores, feridas ou ingerir, possam ser aliviadas e curadas dores físicas e espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste caderno de prece, cada nome que aqui se encontra, onde estiverem, recebam a visita santa e sagrada, Senhor, dos benfeitores amigos, dos anjos, mensageiros da Tua misericórdia, prepostos da Tua vontade, possam aliviar os tormentos, levantar, Senhor, os irmãos, e aconselhando através dessa energia de amor, que busquem Teus caminhos, na religião que acreditar, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna. Abençoai, Jesus Cristo, a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja e se faça a Tua presença de amor. Aos nossos irmãos, Senhor, que vagam pelas ruas, aqueles que perderam consciência de si mesmo, muitas vezes abandonado pela sociedade, esquecido pela família, mas não desamparado por Ti, Senhor, pois Tu vela por cada um. Iluminai e abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso, e possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E sobre a prática da caridade, possamos construir uma irmandade espiritual como uma verdadeira família que somos, filhos do mesmo Pai, vivendo a fraternidade do amor. Iluminai nosso país querido, que passa por tantas convulsões sociais, inversões de valores, mentiras. Ilumine nossos governantes sérios, éticos, honrados, honestos e decentes.
Ilumine esta nação, Senhor, principalmente nestes dias e semanas, onde professa-se, onde se faz essa festa profana, essa festa pagã, onde milhares de irmãos sofrem as consequências, muitas vezes, do resto desta encarnação. Abençoar essa nação, desperta para os verdadeiros valores de que essa nação é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Iluminai toda a humanidade, Senhor. Abençoai toda a humanidade. Que possa erradicar, Senhor, os ódios, as raivas e as guerras sangrentas. E que a paz esteja em todos os corações. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, casa fraterna, casa de nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem outro motivo para existir a não ser os valores e as verdades de Jesus Cristo amado. Está com saudade de ser, Valentina. Seja bem-vinda, querida. Você também, viva, sumiu. Né? Às vezes a pessoa fica uma semana sem vir, nós falamos, você sumiu. A pessoa às vezes acha até ruim, mas sumiu porque uma semana para nós é muito. Né? Dona Valentina aí, ó, como ficou meu coração. É a cara da minha mãe falecida. Né? Ainda falando dela sábado, né? Então, assim, olha, bacana. Sejam bem-vindos, né? Há muitos anos atrás, quando eu, pela misericórdia divina, me chamou para assumir uma casa espírita, não foi eu que quis. No primeiro ímpeto, fui convidado pela espiritualidade de Jesus Cristo. Então, eu aceitei. Naquele tempos idos de 2003, e depois viemos aqui e eu assumi a casa e pedi a espiritualidade maior que me desse 10 anos para mim poder iniciar os trabalhos nesta casa sobre as dádivas e a personalidade de Jesus Cristo. Precisaria de 10 anos. A espiritualidade pacientemente me deu os 10 anos. 10 anos trabalhados, né? Não é 10 anos parado, sentado, deitado na rede, não. 10 anos trabalhando e sendo protegido, porque foram os 3 primeiros anos muito difíceis. Eu daria para nós ficarmos aqui, né, uns 3 meses eu contando tudo que acontecia, mas de movimentar objetos, de tantas coisas, né? Não passei fome porque a misericórdia divina mandava alguma comida para mim. Mas que eu dormi naquele cômodo ali, ó, do mesmo jeito que está ali até hoje. Por isso, vocês veem na tela ali naquela cozinha, que na época era um cômodo vazio, eu dormia lá com a minha filha em cima de bancos desse aí, ó. Morcegos voando sobre a minha cabeça. Levantava no outro dia e ia trabalhar, tentar trabalhar, né? Ganhava menos no almoço. Foram dias maravilhosos, de grandes experiências. E eu perguntei à espiritualidade como eu deveria conduzir essa casa. Como seria? Fui em Palmelo, perguntei para meu excelentíssimo dama, e a Joaninha, a esposa dele, mandou a mensagem. E eu pensando, falei assim, vai vir aquela mensagem, né? Extraordinária, né? Geraldo, escolhido de Cristo, vai lá, meu filho, céu iluminado. Não, veio não. Veio não. Veio a mensagem assim, ó. O centro espírita é o caminho. Compreendeu? Centro espírita é o caminho. Falei, pronto, entendi. Centro espírita é o caminho. Então eu nunca posso desviar do centro espírita, porque se ele é o caminho, se eu desviar do centro espírita, eu desvio do meu caminho. E a espiritualidade disse assim, eu vinha para cá, meia-noite, 3 horas da manhã, sentava nessa mesa, era uma mesa antiga, diferente, o centro era assim, não tinha essa parte de cá e tal. Sentava assim, ficava, recebia uma mensagem, colocava na gaveta, e até hoje tem essa mensagem por aqui, não sei, mas tem aqui. Já está guardado naqueles arquivos nossos, né? E aí disse assim, olha, faça dessa casa a casa do Pai, aonde o Filho retorna. Então, por isso que a gente tem uma saudade de qualquer pessoa que afasta um pouquinho. Daniel, que está voltando, né? Filho dessa casa, né, Daniel? Ana Paula, né? Então, assim, então, são filhos dessa casa. E aqui, faça dessa casa a casa do Pai, onde todos aqueles que chegam são os filhos pródigos, que cansaram de sofrer no mundo e retornam para a casa do Pai. Compreende isso? E hoje nós vamos falar da missão dos espíritas. E aí, só para encerrar essa parte de histórias, eu gosto de contar histórias, porque ela servirá como força para não errar, não que eu seja exemplo, viu, gente? Não sou exemplo de nada. Nós temos que seguir a Cristo. Eu não sou exemplo de nada. Sou um pecador, falido, tentando me redimir. Cheio de problemas, erros e defeitos. Mas com uma determinação absoluta nos caminhos de Jesus Cristo. Certa feita eu estava sentado ali na minha área, na área de minha casa,
Era um dia bonito, desses de verão, que tem sol, que tem chuva, né? Era uma manhã iluminada, eu estava sentado, eu tenho um banquinho que eu fiz lá de madeira, de dormente, né? E eu estava sentado nele, olhando ali para o bosque, para o pasto, né? Caiu aquela chuvinha fina, eu sentado de manhãzinho, oh meu Deus, como eu sou agraciado pela misericórdia divina, eu não mereço morar num lugar desse, paraíso desse, olha que pasto lindo, olha que espaço, eu dentro da cidade, na capital, entre duas cidades, né? Saudável, né? Um lugar, um paraíso desse, eu não mereço. Olha que eu olho de lá, no Espírito sentado, você não merece mesmo, a misericórdia divina. Você não merece mesmo, não. Foi a misericórdia divina que está te dando oportunidade. Sim, pensa num homem que saiu na hora e caçou serviço. Ela nem me aliviou. Você não merece mesmo, não. Eu falei, então o que eu estou fazendo parado? Deixa eu caçar serviço. Rapaz, peguei uma foice e fui passar o passo inteiro. Terminei, era 6:30 da tarde, vocês passam sozinhos, tudo inteiro. Veja só, missão dos Espíritas. Todos nós sabemos que o Espiritismo é a terceira revelação, a última, antes do processo da regeneração planetária. Os Espíritas não são os escolhidos, mas foram escolhidos. Eles não são privilegiados, mas têm privilégios. Mas eles precisam entender e compreender essas verdades. Moisés veio a primeira revelação, Cristo a segunda, o Espiritismo a terceira. O Espiritismo veio nortear as duas primeiras revelações. Para que a gente entenda o Espiritismo, para que a gente compreenda o Espiritismo, é necessário que a gente entenda a mensagem de Jesus Cristo. Quando se pergunta, como é ser espírita? Ser espírita é ser cristão. O que é ser cristão? Ser cristão é ser melhor a cada dia. Não é ser perfeito. É caminhar em rumo à perfeição. Compreende? Então, quando nós nos colocamos adeptos, simpatizantes ou trabalhadores espíritas, nós temos um compromisso moral e espiritual conosco e com Jesus Cristo de ser melhor a cada dia. O que está acontecendo é que eu estou vendo que os adeptos do Espiritismo estão materializando o Espiritismo e dificultando, assim, essas verdades de Jesus Cristo. De ser melhor, moral e espiritual. Compreende isso? Quando Jesus Cristo foi escolher os apóstolos, ele escolheu os mais perfeitos na terra? Não. Porque ali tinha Levi, que depois virou Judas Iscariotes, que era cobrador de impostos, desonesto, interesseiro, capitalista, vendia até a mãe. Aliás, vendeu Jesus. Por interesse. Tinha Pedro, Simão, o brabo, nervoso, agressivo. Foi o que cortou a orelha do centurião quando ele arrancou a sua espada, quando foram buscar Jesus Cristo. Ele tinha Tiago, indiferente. Tanto faz, está tudo bem. Então ele tinha ali pessoas que não tinham nenhuma condição para estar junto ao médico, mas tinham a condição de poderem melhorar-se. 11 melhorou, um não quis. Então, ser cristão é ser melhor a cada dia. Mas nenhum deles compreenderam antes do sacrifício que Jesus ofertou à humanidade como exemplo. Depois, sim. Então, até aquele instante, todos duvidavam. Então, muitos que chegam no Espiritismo já almejam uma vida melhor, mas não largam os hábitos do passado. Vou dar um exemplo simples. Beleza. Né? Você quer emagrecer, fazer um regime. Aí você decide tomar a famosa. Compreende? Não vou falar nome, não, senão ele vai falar que eu estou fazendo propaganda, sendo que eu nem conheço essa danada. Mas essa famosa canetinha, beleza. Você decide, você vai emagrecer, beleza? Vai, não vai? Vai acabar sua fome? Não. Não vai acabar sua fome. Vai acabar seu hábito de comer muito? Não. Tudo isso, então você decidiu fazer uma transformação, quebrar um ciclo. Então vai morrer, vou dar o exemplo do Geraldo, né? Vai morrer o Geraldo gordinho e vai nascer o Geraldo bombadinho. Né? Geraldinho magrinho e tal, aquele homem e tal, beleza? Só que morreu o ciclo. Mas os hábitos continuam. Então eu preciso matar o quê? Os hábitos. Entende isso? Então não é só a questão da canetinha. A canetinha é um efeito que vai te contribuir. Porque você quer antecipar um ano de academia.
Mas você não antecipou a vontade de transformar e de matar o comedor, o atacante de geladeira noturna, aquele que come 2 pratos, fala, esse último aqui é da gula, mas eu vou comer o terceiro, que é de alface, que vai aliviar a minha consciência. Compreende? Então tem que matar o ciclo completo. A energia problemática vai te acompanhar. Então precisa de haver uma determinação sacrificial para que você mantenha. E disse as pesquisas que de 10, 8 a 9 engorda 10 quilos em um ano, que usou a canetinha. E em 2 anos volta acima do peso que estava quando usou. É a pesquisa que estão fazendo. Compreende isso? Então, chegou em mim uma necessidade, e todo mundo chega no Espiritismo pelo quê? Pelo amor? É pelo amor, é? Não. Todo mundo chega pela dor. Então chegou a dor que te convidou a ser espírita, ou frequentar um centro espírita, mas você não quer abandonar os motivos da dor. Você só quer encontrar os efeitos para melhorar a sua dor. Vai voltar tudo. Assim como aquele que quer emagrecer, não criou hábitos novos, não matou o homem velho, não fez nascer o ciclo novo. Compreende isso? E o Espiritismo nos traz uma grandeza maior, que é as percepções das verdades de Jesus Cristo. Nós trazemos os hábitos enraigados através das centenas de anos e de múltiplas encarnações em desalinhos religiosos. Então eu vejo o espírita e umbandista, o espírita quimbandista, espírita ledor de tarô, espírita católico, espírita evangélico, espíritas ateu, espíritas que não sabem nada e nem quer nada. E difícil encontrar aquele que persevera como espírita cristão, que transforma e faz a cada dia sua vida uma melhoria moral, uma melhoria pessoal, uma melhoria espiritual. Compreende a diferença? Eu não estou chamando a atenção de ninguém, estou chamando a atenção, tá? Sabe lá naquele cruzamento, que antigamente tinha aqueles cruzamentos de estrada de ferro? Pare, olhe, escute, preste atenção. Porque se você escutasse lá, para você, morria. Compreendeu? Então eu estou chamando, pare, olhe, escute, preste atenção. Estou chamando que você preste atenção sobre suas escolhas. Porque das suas escolhas, quem vai colher os frutos delas? Só você mesmo. Mas ninguém. Mas ninguém. Energia não mente. Então o Espiritismo nos faculta uma força interior, não para vencer os outros, mas para vencer quem? A si próprio. Uma capacidade racional da fé, uma capacidade de entender as verdades e de compreender por que nós temos que obedecer a essas verdades. Você sabia qual é a maior dificuldade que eu passo aqui? É de convencer a pessoa da necessidade que ela tem de transformar sua própria escolha, suas próprias escolhas. Então aí vem o espírita, agora carnaval, vem o espírita que quer pular carnaval. Não tem nada. Dança é bom para a saúde. Compreende? Mas ele não entende o que ele acompanha. Não entende o que ele traz de volta. Não entende as forças energéticas que envolvem. Sendo que o espírito trabalha o tempo inteiro, compreende o tempo inteiro as energias que entrelaçam entre matéria e espírito e matéria. Compreende isso? Vamos lá. Vamos ver o que diz. Erasto, o espírito Erasto, é um protetor do médium. Não percebeis desde a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Preste atenção. Vocês estão vendo aí o que as energias que estão caindo como tempestade sobre a humanidade? E ele continua. Louvai ao Senhor, vós que colocastes vossas fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, preste atenção, nós somos os novos apóstolos que recebemos das vozes superiores as verdades eternas de Jesus Cristo. Nós e os apóstolos receberam o convite de Jesus, nós recebemos o convite. Porque nós adentramos dentro da casa espírita, nós sentimos a necessidade de aprender a doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos explica a nossa essência. Assim como a história estuda as coisas acontecidas, a geografia, as localidades, as ciências em suas derivações, os segredos da matéria.
Assim como cada área tem seus estudos, o Espiritismo estuda a essência do ser, a essência da criatura, na sua integralidade. Agora, não tem como estudar a essência se nós já chegamos armados e duvidamos. Compreende? Se você, meu Deus, eu quero entender sobre terra. Quanto é um alqueiro? Aí a pessoa fala, um alqueiro é 24.200 metros. Não, você está errado. Um alqueiro é 48.400 metros. Não, você está errado. Um alqueiro é 28.200 metros. Não, você está errado. Um alqueiro é 17.200 metros. Todos estão certos, depende da localidade que ele estiver. Né? Um alqueiro em Minas é 48.400. Um alqueiro em São Paulo é 24.200. Tem um alqueiro de 96.800 metros. Mas não existe alqueiro de 96.800 metros. Existe. É o alqueiro do Nordeste, na Bahia. Entendeu? Né? Compreendeu aí? Você está entendendo? Então você já chega querendo compreender capacidades métricas territorial, de extensão de imóvel, mas não acredita. Então assim são aqueles que chegam no Espiritismo já armados, sem acreditar, ou permitir-se acreditar, porque o Espiritismo, ele esclarece, primeiramente, principalmente, com aquilo que nós não podemos comprovar no primeiro passo. Entende? Compreende isso? Por isso, muitas pessoas acreditam que os fenômenos que ela passa é magia. Sim, tem algumas que tem macumba mesmo. Eu conheço pessoas que falam assim, olha, não acredita em macumba que ela não pega. Entendeu aí? Não acredite em macumba que ela não pega. Bom, né? Rapaz, eu precisava aprender isso, não pegar cedo. Vira e mexe, vem uma, pra quê? Olha só, um dirigente espírita é igualzinho lutador de MMA. Sempre que ele ganha uma luta, sempre alguém vai desafiar ele. Porque o outro quer a fama em cima de quem ganhou a luta. Não é? Então vem um dirigente espírita e fala assim, eu vou derrubar aquele caboclo. Aí vem de várias ligas religiosas, vão fazer uma campanha para derrubar o seu Geraldo. E o seu Geraldo fica mais novo, mais bonito cada vez. Sobre a minha opinião. Né? Entende? Você sabe por quê? Porque cada magia, cada interferência, indução energética, eu uso como um aprimoramento, um aprendizado de crescimento, de vigilância, de policiamento. Assim foi lá a primeira vez, quando eu cheguei num terreiro, quando falou, você está com macumba. Não precisa nem falar, né? Falei, mas eu quero saber como que funciona isso. Vamos devolver? Falei, nunca. Nunca. Se tem uma macumba para derrubar, existe uma macumba para levantar. Eu quero entender a macumba que levanta. A macumba que levanta? Uma mulher gordona desse tamanho, e eu tinha que chamar ela de homem, toda hora eu chamava ela de senhora, ela brigava comigo, ele brigava comigo. Eu sou homem, rapaz. Eu olhava para ela, fez tudo, falei, que homem, olha o tamanho do peito seu, eu pensava, né? Aí você sabe qual é a macumba? A macumba do amor, a macumba do perdão, a magia da humildade. É isso? Beleza, fácil. Então, desce a lenha, você ama. Bate, você ama. Calunia, você ama. Pronto. Foram elas que me ensinaram. Compreendeu aí? É fácil você devolver uma pedrada, é só gastar a pegar no chão. É difícil você levar uma pedrada e dizer, meu irmão, que Deus te abençoe, você não sabe o prejuízo que está causando a você mesmo. E o sangue descendo em sua testa, porque a pedrada te machucou. É só aquele que tem a certeza em Cristo Jesus. É aquele que busca Jesus Cristo ressuscitado, não crucificado. Aquele que busca Jesus Cristo crucificado, ele faz o Pai Nosso sem saber o que está fazendo, só porque lembra de Jesus Cristo. Aquele que lembra de Jesus Cristo ressuscitado, ele faz, Pai, não permita que eu pense nada de ninguém. Não permita que eu sinta nenhum mal contra o outro. Proteja-me de mim mesmo, do mal que eu possa fazer. Compreende isso? Está vendo a diferença? A grande parte dos espíritos ainda está vivendo o Cristo crucificado. Mas nós, nesta casa, oferecemos para você o Cristo ressuscitado. O Cristo que ganhou os céus. O Cristo que buscou a prostituta. O Cristo que amou e perdoou seus algozes. O Cristo que resplandeceu sem luz e foi atrás de Paulo de Tarso, de Saulo de Tarso, que matava os cristãos. E chamou ele, meu irmão, por que tu me persegues? Venha, faz parte do rebanho para a vida eterna. E Saulo transformou em Paulo. Então o Espírito é isso.
Vós que colocaste vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e de pregar e ensinar o novo dogma da reencarnação. Você acredita em reencarnação? Então transforme sua vida, para que tua próxima encarnação não seja nas trevas, não seja num padieiro de loucuras, mas que seja um lugar onde você pode comungar o amor de Jesus Cristo e voltar para ajudar muitas almas que te agrediram, que te ofenderam, que te colocaram no Calvário. Foi assim que Cristo nos ensinou o ressuscitado. Cristo ressuscitado falou isso para nós. E da elevação dos espíritos, à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. As provas terrenas não é para nos revidar, é para nos melhorar. São as musculações da alma. Nada de temor. Presta atenção nessa frase. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus, e de pregar a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansuidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez. Mas o que importa é preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sob os constantes esforços da enxada e do arado evangélico. Ide e pregai. Pregar, vivenciar o exemplo de Jesus Cristo. Fazer que seja diferente da humanidade. Seus atos, atitudes, palavras. Não porque você veste roupas brancas e anda o dia inteiro de roupas brancas na rua. Ah, você sabe qual a diferença do médico e do espírita? É que o espírita é pobre. Né? Se você está vestido de branco e eu descer de uma caminhonete, né, de uma SW4, né? Ou de uma Dodge 3500 de branco, irá, é médico. Bem sucedido. Eu descer de um fusquinha de branco, é pai de santo. É ser um bom macumbeiro. Pobre, mas macumbeiro. Você está entendendo a diferença? Compreendeu? Entendeu aí? Porque as pessoas vivem pela aparência. Ao espírita não é necessário fazer vestimentas exóticas ou ter aparências que não condiz com a sua realidade. O espiritismo nada proíbe. Sabe por que eu visto de branco? Peço para nossos trabalhadores vestirem de branco, para dar confiança nas pessoas que vêm. Já pensou se eu tivesse preto aqui? Você já pensou um dia, muitos anos atrás, nós não tínhamos nem energia elétrica aqui na chácara. Você está pensando que a vida foi fácil aqui? Parecia, há 22 anos atrás, isso aqui era um território quase bem dizer de ninguém. Poucos desciam nessa rua aqui de carro, porque tinha época, nessas épocas de chuva, passava, se passasse um caminhão lá, se conseguisse passar, você não enxergava ele, tá? Mas ainda cabia um centro desse aqui na erosão que fazia nessa estrada aí em frente à minha casa. E eu tinha perdido alguma coisa e estava com uma vela procurando ali pelas 9 horas da noite. Passou o povo na rua, imagina de que eles me chamou. A placa Centro Espírita. Um homem procura com a vela acesa. Naquela época não tinha nem na lanterna, né? Aí acho que deve ser por isso que eu gosto de lanterna poderosa. Hoje eu tenho lanterna que ilumina 2.000 metros, né? E tem duas, né? Até dei uma pro meu filho também, né? Tanto que é, para ninguém me chamar de macumbeiro. Mas vai me chamar de macumbeiro, chama macumbeiro moderno. Ele faz macumba com lanterna poderosa. Né? 100.000 luz, né? Enxerga 2.000 metros. Compreende? Então, assim, isso é uma questão, sabe, de levar as pessoas. Por isso nós vestimos de branco, mas isso não é determinação do espiritismo. Pois isso foi uma escolha pessoal minha. Dar mais confiança às pessoas que chegam, não é? Compreende? Mas a roupa não diz, mas o espírita precisa dar ali uma condição moral para aquelas pessoas, para ele ser diferente da humanidade. Jesus Cristo falou que conheceria aqueles que fossem cristãos, ou muitos se amarem, por ser fraternos. O espírita é fraterno, ele é cristão. Compreende isso? E ele continua. Ide e pregai a palavra divina. É chegada em um momento que deveis sacrificar. Vou repetir. Sacrificar em favor de sua divulgação, hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Entende isso? Os espíritos elevados estão convosco. Ah, então eu estou protegido, não vai ter treva todo momento. Toda a hora. Esses dias eu estava dormindo todo tranquilo. Eu tenho um sono
extremamente leve, quando eu durmo. Parece que sempre eu fico em 2 planos. Aí eu vi, eu estava de olho fechado, eu vi um espírito passando, eu já pus a mão para ver se minha mulher está de lado. Eu falei, tá aqui. Se ela está aqui, a porta está fechada, a área é gradeada. Se tentar saber um cadeado, eu escutaria acordar na hora. Então já que não é ladrão, espírito. Vou falar baixinho, né? Vai que desaparece. Brincadeira. Aí eu falei, espírito. E se aparecer um aqui, eu saio correndo. Volta, meu espírito. Cadê? Cadê? Aí, foi lá, puxou a coberta. Ele está com frio. Pegou na minha canela. Minha canela doeu. Doeu lá no osso. A cama, o colchão chega baixou depois do peso. Falei, vai querer deitar junto comigo? Falei, não. Eu só falei, estou lascado. Falei, Senhor, meu Deus. Aí eu rezei. Uma alma necessitante de ajuda. Mas essa foi mandada. Aí você reza, direciona para o centro, as câmaras de edificação. Daí, pronto. Aí você não dorme o resto da noite. Você tem que ficar em prece. Natural. Isso é questão natural. Compreende isso? Aparece todos os instantes. Mas os espíritos do alto estão conosco. Mas se a gente não policiar, se a gente não melhorar, se não melhorar moralmente, nós afastamos o espírito do alto e damos passagem para os espíritos do baixo teor moral. É onde os processos de decadência da humanidade estão acontecendo. Porque tudo é natural. Porque nós queremos emagrecer, mas nós queremos emagrecer comendo. Nós queremos as bênçãos do alto, mas nós queremos as bênçãos do alto pecando. Entendeu aí? Compreende isso? Isso é um efeito energético que nós não podemos desprezar. Não é questão de acreditar ou não acreditar, porque isso não interfere no resultado. O que interfere no resultado é o fator de energia. Compreende? E o fator de energia ela está condensado no seu campo mental e emocional. Compreende isso? Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas, talvez, mas o que importa é preciso regar com o vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará, produzirá sobre os constantes esforços do enxado e do arado evangélico. Ide e vivei o espiritismo, o cristianismo, vivei Cristo Jesus em suas atitudes. Não importa se você é a denominação religiosa, espírita, cristão, evangélico, não importa, vivei Cristo em sua pureza. Mas as líderes evangélicas não acreditam em reencarnação, mas vão morrer. O evangélico vai comprovar que existe reencarnação e vão renascer. Então isso é uma opinião, compreende? Falando em forças energéticas, vou citar um exemplo. Tem um livro que chama Biologia da Crença, um livro extraordinário, chama de Bruce Linton. Lá tem um caso muito interessante sobre a questão que nós estamos falando. Os Estados Unidos, naquela época, em 2002, é o caso disso. Até um charado do Bruce Linton, que chamava também Bruce, médico, que era médico e fazia muitas cirurgias do joelho. E ele dizia assim, cirurgia não existe efeito placebo. E ele gostava de estudar os efeitos do placebo, que é da crença, o efeito de acreditar, né? Como aquilo funcionava. E ele, junto com Bruce Linton, ele foi fazer uma pesquisa. Então, nos Estados Unidos, naquela época, fazia 650 mil, hoje deve fazer muito mais, 650 mil cirurgias de joelho por ano. Compreende? Isso em 2002. E cada cirurgia é $5.000. Então, veja só o montante do dinheiro aí. Nossa, a minha pobreza matemática não dá nem para fazer a soma, né? Eu fico aí deslumbrado com tantos números. Então, ele pegou e resolveu, distribuiu, e juntou 3 grupos de pacientes, para que ele testasse esse negócio da crença, da fé, da crença e do efeito placebo. Então, ele pegou 3 grupos. Um grupo, ele fez a cirurgia fazendo a raspagem, abriu o joelho em 3 partes e fez a raspagem normal, retirando lá todo aquele problema que estava ocasionando a dor no joelho. Compreende isso? O segundo, ele usou outra técnica também, que são muito simples e também é a técnica usada, 2 técnicas usadas, que é abrir o joelho e fazer a lavagem com água, com jatos intensos de água até sair aquilo que está ocasionando a dor ali, a pressão,
aquela água contida, né, em três, sempre fazendo três aberturas, incisões ali no joelho, né, retirando a artrose, né, através da água ou através da raspagem, e o terceiro grupo. Isso sem contar para nenhum dos grupos. O terceiro grupo ele abriu, fez 3 incisões. E ele ficou ali 40 minutos, o tempo que eu gastava nos outros, ele ficou nesse joelho desse terceiro grupo, abriu 3 buracos, né, 3 cortes, e ele ficou fazendo de conta que mexia. E lavou com água, fez as bandagens, tudo normal. E os 3 seguiram os mesmos jejuns, as mesmas disciplinas, a mesma convalescência, compreende? E aí ficaram em 2 anos fazendo o monitoramento das atividades desses 3 grupos. Ele dizia que tinha que fazer aquela manutenção para, né, como resultado e como prevenção de não voltar, né? Todos eles obedeceram fielmente. Surpresa. O do terceiro grupo melhorou muito mais. Idosos que passaram a jogar basquete com os netos do terceiro grupo. Não tinha feito cirurgia nenhuma. Só por ele acreditar que tinha feito a cirurgia, que um médico de jaleco branco tinha resolvido o problema. Se um médico de jaleco branco consegue fazer isso em um paciente sem fazer uma intervenção cirúrgica numa pessoa que andava de bengala, na pessoas que estavam em cadeira de rodas, com o joelho desse tamanho, sem fazer nenhuma cirurgia, 2 anos depois eles estavam jogando basquete com seus netos. Imagina o que Jesus Cristo pode fazer por você. Imagina o que Jesus Cristo pode fazer por você. Mas para isso precisa de quê? Palavrinha mágica? Não precisa ter fé não, gente. Você tem fé? Eu não. Precisa de obedecer. Você precisa acreditar. Você vai no médico, você tem fé no médico? Não, você tem acredito no médico. Você não tem fé no médico. O médico não é um ser de outro mundo para você falar, meu Deus, esse é o médico dos espaços celestiais. Eu tenho fé nesse médico, está de jaleco branco. Não. Você fala, eu acredito nesse médico. Compreendeu? Por isso o livro chama Biologia da Crença. Não é biologia da fé. Crer está muito mais, está acima. Crer está além da materialidade. Ter a crença. Então é necessário nós, espíritas, compreender essa realidade, essa verdade. Se você está chegando pela primeira vez numa casa espírita, kardecista, ou que seja na primeira vez na nossa casa, me perdoe pelo modo incisivo que falo, pela forma que falo, mas eu acredito no que estou falando. Eu creio no que estou falando, é muito mais do que acreditar, eu creio. E tem comprovado isso nos últimos 32 anos. Compreende isso? Hoje estava mexendo na biblioteca, peguei um livro de 94, que era meu, tá? Sempre que tiver lá tem o meu nome, e o dia e a hora, muitas vezes mês e hora que eu li, comecei a ler aquele livro. Peguei lá, 94. No mês 6, 94, é 1h55, às 13 horas, né? E eu creio naquilo que está naquele livro. E aquilo fez a somatória na minha caminhada para buscar ser melhor a cada dia. E não trazer os hábitos do passado, é matar os hábitos do passado. Hábitos materiais. Este é o verdadeiro espírita. Agora, as línguas de fogo estarão sobre nossa cabeça. Você sabe o que é língua de fogo? A língua de fogo foi o que Jesus falou lá naquele dia de Pentecoste, quando baixou o fogo do céu e todo mundo começou a falar. Aonde nossos irmãos evangélicos acreditam que falar em línguas é que está comunicando com os céus. É onde todo mundo começou a falar em línguas diferentes, né? E é onde Paulo falou assim, se nós não falarmos aquilo que os outros compreendem, nós estamos sendo bárbaros para nós e bárbaros para os outros, né? Nós temos que falar, né? Tem muita gente que fala assim, vou falar em língua. Nossa, você é iluminado, é Deus que baixou dele. Não sabe nada. Me perdoe. Muitos espíritos estão rindo dessas gracinhas, né? Que adianta falar em língua se você não entende? Você está sendo bárbaro com o outro. Como vai edificar a fé do outro se você não entende? Você imaginou se eu estivesse falando aqui em hebraico até agora com vocês? Você estaria aí por educação. Talvez alguns já tinham ido embora. Mas o que esse homem está fazendo? Eles não estão entendendo nada. Vamos embora, né? Compreende isso? Então tem que edificar. Você vai gostar ou não gostar. Agora, gostar ou não gostar pode ser opinião sua. Agora, tem que entender se é verdade. O Espiritismo nos faculta, então, a busca da verdade. No princípio, a gente não gosta, porque vai na contramão daquilo que a gente quer. Vai na contramão daquilo que a gente gosta. O que nós gostamos? O que nós gostamos é de facilidade. Nós gostamos é de ser profano. É que rezar no domingo e pular carnaval à noite. É de usar alguma droga
é de fazer uma quermesse vendendo cachaça. Compreende isso? Eu já comprei brigas homéricas em casas religiosas. Saí de casas religiosas e queria fazer uma festa vendendo cerveja para pagar a despesa da casa religiosa. Ah, mas como nós pregamos o ano inteiro que o homem não deve beber, e nós vamos fazer uma festa vendendo cachaça? Ah, mas é para comprar a cesta básica. Aonde está escrito nas leis de Deus que os meios justificam os fins? Eu nunca vi isso na Bíblia Sagrada, nem só no Velho Testamento. No Velho Testamento usavam isso. As forças de Deus para massacrar e matar o inimigo, abençoar as espadas. Recentemente, numa guerra, foi lá líderes religiosos abençoando, jogando água benta no canhão, nas balas, para que aquelas balas pudessem destruir o inimigo. Quem eram os inimigos? Os irmãos. Que se pegarem as descendências deles, eles vieram do mesmo núcleo familiar, só que em determinado momento eles, com dois líderes com opiniões diferentes, apartaram-se. Nós pegarmos lá o Irã e Israel, os dois são da mesma família. São da mesma família. Se nós pegarmos Rússia e Ucrânia, são a mesma família. Alguns têm até descendência consanguínea. Alguns são casados, um russo casado com um ucraniano casado com um russo, e os seis têm família, uns moram lá, neto, bisneto, tataraneto, mora aqui, mora lá. Agora eles jogam bomba e benzem as bombas para cair na sua família. Compreende isso? Então o Espiritismo vem mostrar-nos a lucidez, as verdades. Agora, aquele que não gosta, porque ele está com opinião, mas ele não está com a razão. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez, observando os mundos espaciais no infinito, parte em cruzada contra a injustiça e a maldade. Ide e aniquilai esse culto ao bezerro de ouro, que se expande dia após dia. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, as populações atentas receberão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Apenas os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Não existe armadilha para cristão, só se o cristão estiver em pecado. Só cai em armadilha de lobo, o lobo. Quando fala armadilha de lobo é o quê? São aquelas armadilhas de ferro que se abrem e coloca no meio dela um naco de carne sangrenta, quente. Só vai comer lá quem come carne ensanguentada. O lobo. Compreende isso? Então aquela só pega lobo. Assim como você vai pescar, você tem uma isca para cada peixe. Não adianta você colocar uma isca com carne para peixe que não é carnívoro. Você vai pegar piau, você põe um pedacinho de carne. Não pega. Não pega. Você não pega nenhum piau. Você pode estar no cardume, só se um trombate seu anzol. Mas você pegará. Tem que ser a isca específica. Então, ao cristão, não importa as armadilhas do mundo. Só vai cair aquele que estiver interessado naquelas coisas da armadilha. Por isso que Cristo nos protege. Porque Ele nos esclarece. E a partir de esclarecimento, nós mudamos nossos hábitos. Mudamos a nossa percepção, nossa filosofia de vida. Ah, vou pegar esse caboclo. Aí manda um cara te dar um cano daqueles que se leva o seu salário do mês. Aí você diz, só perde quem tem. Se eu não tivesse, eu não perderia. Entendeu aí? O cristão fala assim. O espírito cristão fala assim. Eu perdi porque eu tinha. Se eu não tivesse, eu não perdia nada. E na verdade eu não estou perdendo, porque nada meu, ele só está levando. Deus me deu para mim administrar. Deus abençoe ele. O primeiro ímpeto é o quê? Ah, vou lá tirar satisfação. Ah, vou arrumar um advogado. Vou tomar, vou processar, vou fazer. Isso é o hábito racional. Aí você para e fala, ai meu Deus, desculpa, quase que eu tirei minha capa de espírito, eu voltei com a capa de espírito, o que eu faço? Perdoa. Ora, tudo aquilo que é seu, o universo traz. Obrigado, Senhor. Só perde quem tem. Que Deus abençoe ele. Ele faça bom uso desse dinheiro. Obrigado, Senhor. Vou trabalhar. Se ele levou 1 milhão, vou ganhar 3. Fazer como Jó. Tudo que ele tinha dobrou depois de alguns anos. Entendeu aí? Compreendeu aí? Jó tinha 500 cabeças de dromedário, de camelo. Perdeu tudo. Ele compreendeu.
depois que ele saiu da depressão normal ao homem, e ele compreendeu a fé, ele conquistou 1000 cabeças de camelo. Tudo que ele tinha, ele conquistou ao dobro. Só a mulher que foi só uma. E de homens confiantes perante Deus. Homens confiantes perante Deus. Mais felizes do que São Tomé, que acreditais sem nada precisar ver e aceitais o fato da mediunidade, até mesmo quando nunca conseguistes obtê-los por vós mesmos. Ide, os Espíritos de Deus vos guia. Mais feliz que São Tomé. Você sabe por que fala mais feliz que São Tomé? Jesus Cristo apareceu lá para os apóstolos. Quando ele fez a transfiguração e voltou, ele apareceu para a prostituta. Não é? Apareceu para a prostituta. E ele falou, vai e avisa que eu vou estar no lugar das reuniões combinadas. Elas foram falar, e eles falaram assim, vai não acreditar. Aí foram para lá para discutir se era verdade ou não verdade. Eles iam acreditar na prostituta. Só que Maria Madalena estava também. Madalena prostituta estava, e outras Madalena Maria também estava. Falou, foram. Todo mundo foi. Aí quando estava lá, Jesus Cristo entrou pela porta. A porta estava fechada. Ele falou, olha como é que Cristo passou. Moisés olhou para ele e falou assim, não, você não é cristão, não. Cristo morreu, eu vi que ele morreu. Tu não é cristão. Mostra as tuas mãos. Cristo mostrou. Ele veio e pegou nas chagas de Jesus Cristo. Jesus olhou para ele e falou assim, felizes daqueles que creem sem nunca ter visto. Então o Espiritismo é essa grandeza. Alguns não têm ainda a facilidade ou a condição biológica, química, física, de ter a compreensão e ter a mediunidade, porque ainda está aprisionado às condições da matéria. Então esses não tem problema algum, porque ele crê, sem precisar ver. Ele crê que Cristo está junto a ele. Ele crê no trabalho da espiritualidade maior, na interferência. Ele crê quando ele estende as mãos sobre uma pessoa, que ele, através de uma disciplina, através de uma dedicação e de uma evolução moral, ele é secundado por um anjo guardião, por um mentor espiritual, que vai transferir os fatores energéticos e fazer aquilo que é necessário naquela criatura que está procurando, que o procurou, procurando Jesus Cristo. Compreende isso? Isso acontece. Às vezes dá um medo no coração, mas o medo é humano e é necessário, é bom, porque o medo traz a vigilância, a responsabilidade, a obediência. Esse dia eu fui fazer um culto, estava iniciando o culto, e tinha alguns espíritos querendo pular em cima de mim. Eu sentia os espíritos armando a mão, falei, tô lá. E orando, cantando. E nós cantamos uma música. Falei, vou cantar música de espíritos, né? Mãe Zeferina, vem. Doutor Desejo, Menezes, vem, né? Pelo amor de Deus, né? E eu sentia, falei, meu pai do céu, deixa não. Lá no fundo da alma, às vezes estava aquele medo. Nada. Porque o obsediado poderia transformar em possesso, levantar e me dar um murro. Eu falei, se ele me dá um murro, eu pulo nele, eu corro ou eu rezo? Aí eu perguntei, o que eu sou? Espírita. Eu rezo. À vontade, pular nele dá uns 10 mil, né? Compreende isso? Isso é o homem, o guerreiro. Compreende? O homem, o macho, nascido na década de 60, não leva desaforo para casa. Mas agora eu não sou esse homem, eu sou o homem cristão. Então eu vou conversar com o espírito até ele amolecer. E eu rezava, meu Deus, não segura esse homem. Segura os espíritos. Pronto, tudo terminou, a pessoa amoleceu, por calminha, tranquila, e os espíritos foram direcionados para a nossa casa. Compreende isso? Isso acontece muitas vezes. Agora já está mais fácil. Agora a coisa está muito amena. Certa feita eu estava dirigindo a área mediúnica e levantou um ombro desse tamanho. O ombro dele era dessa grossura. O braço dele, eu falei, meu Deus, vai dar tudo sobre as minhas pernas. Aí o cara levantou e falou assim, eu vou te encher de pancada, rapaz, do mesmo lugar que você veio, você vai voltar. E eu falei, você vai bater? Você vai bater? Vai, então vai bater em Cristo. Não em mim, que eu tô aqui. Ele que me mandou. Aí o cara amoleceu. Você senta, ele sentou. Falei, vou voltar apanhado agora para casa. Era uma cidade interior, falei, vai demorar eu chegar lá com o cara aqui todo inchado. Compreende? Então, eu não sabia se Cristo estava atrás de mim. Eu não sabia se tinha algum mentor perto de mim. Eu não entendia muito bem isso. Eu entendia que eu tinha que ter uma fé acima da força negativa daquele ser e dos espíritos que o acompanhavam. É isso aqui. E de homens confiantes perante Deus, mais felizes do que São Tomé, que acreditais sem precisar ver e aceitar os fatos da mediunidade, até mesmo quando nunca conseguistes obtê-lo por vós mesmos. Ide, os Espíritos de Deus vos guia. Marchai, pois, adiante, legião majestosa pela fé,
Os grandes batalhões dos incrédulos se desmancharão perante vós, como as névoas da manhã, aos primeiros raios do sol matinal. Não existe como negar os fatos da verdade. Aquele mais teimoso, tinhoso, ele cederá, porque vai dissipar as névoas da mentira. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios que delas derivam no coração humano. Parte com coragem para remover essas montanhas de maldade, das quais as gerações futuras ouvirão referência apenas como lenda, tal como vós conheceis, muito vagamente, os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Preste atenção nessa frase. As revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Vocês estão vendo aí tantas filosofias de vida, compreende? Nós estamos vendo aí, sabe, a indução religiosa e filosófica que estão envolvendo a Terra, suas crianças, nossas crianças. Vou dar um exemplo simples. Não agora de carnaval, todo mundo sabe que carnaval é uma festa pagã, é uma festa profana. Todo mundo sabe que isso aí é das trevas, apesar que ninguém quer ver. Vou dar um exemplo simples. Quadrilha. Festa de quadrilha. Uma festa simples. Comemora São João. São João. Que foi Francisco de Assis, no ano de 1200. São João, o apóstolo de Jesus. O preferido de Maria. Comemora-se a quadrilha. Aí veste homem de mulher, mulher de homem. Compreendeu aí? Natural. É festa de São João. Natural. Veste o homem de mulher, a mulher de homem. Bigode, barba, vestida de homem. Colocando no inconsciente da menina que ela pode ser menino. Colocando no inconsciente do homem macho, másculo, que ele pode ser mulher. Quando chega na adolescência, na crise existencial, aí começa os frutos inconscientes brotar. E vem as filosofias do mundo dizendo: você tem que fazer aquilo que você sente. O espírito trevoso que desencarnou em desarmonia sexual, que foi transvestido de homem para mulher, aproxima da criatura, transfere sua vontade no processo de uma simbiose enxertia espiritual de aquela criatura, sem ter ali uma noção nos recessos da sua inconsciência. Lembra que ele vestiu de mulher? E o desejo de ser mulher começa a brotar. Perfeito. Os hormônios diminuem pela força magnética do pensamento do cérebro. A testosterona diminui. Ele começa a se depilar. Começa a se maquiar. Começa a ter trejeito feminino, modifica a voz mesmo que fala grosso. Ele começa a querer falar assim. Compreende isso? E logo depois, ele busca uma companhia daquilo que ele se sente, ao contrário, daquilo que ele é. Começa a tragédia das obsessões, que muitas vezes termina em suicídio, em drogas, autoextermínio. Compreende? Compreende isso? Então nós temos que estar vivos para as verdades. O Espiritismo veio lançar luz para a humanidade, mas ele tem que destruir, não de forma violenta a humanidade, mas de forma esclarecedora para a realidade. Compreende isso? Lembra das palavras de Jesus Cristo: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Penseis que eu vim trazer a paz na terra? Não, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque de agora em diante, o homem será inimigo do teu pai, a filha da tua mãe, a nora da tua sogra. E o homem terá por inimigos os mesmos da tua própria casa. Onde houver 5 pessoas, 3 estarão contra 2 e 2 estarão contra 3. Porque eles não compreenderão a minha mensagem de amor, justiça e verdade. Foi a mensagem de Jesus. Interpretariam as suas palavras de forma diferente e ocasionou à humanidade as maiores tragédias, as maiores guerras, as mais sangrentas, principalmente as guerras chamadas fratricidas. Os inimigos da própria casa. Os inimigos dentro do lar. Porque defenderiam opinião
e não a verdade. Compreende isso? Para encerrar, perdoe meu tempo. Aí ele diz: e depois, levando a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos sábios que exigirão provas, aos simples e pequeninos que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, nesta provação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Eles a receberão alegremente, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa legião. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada. Arai. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas cuidado, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão do caminho. Alerta, pois, no vosso caminho. Buscai a verdade. Aí faz-se uma pergunta. Perguntareis, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Eu peço perdão a essa editora, mas não gosto dessa resposta. Prefiro da ID, que tem mais fidelidade no ensinamento, nos primórdios do Espiritismo cristão. Essa aqui é a editora Petite, modifica muito as palavras. É o mesmo contexto. Às vezes uma palavra modifica seu entendimento. Busco aqui, na ID, editora ID, ele diz assim: resposta: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Aqui disse que é aqueles que são os humildes trabalhadores que conseguirão o reino dos céus. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Compreende isso? É onde as línguas de fogo passam a agir. Esmaga a criatura na sua individualidade. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Oi? É boa? Qual que é essa idade? Petite não. ID? A FEB. A FEB é a Federação Espírita. FEB é digna. Às vezes não é que os outros são ruins, tá, gente? É porque tem umas palavras que mudam. Por isso que eu uso o Evangelho, eu comprei no sebo, né? De 1980. Todo velhinho, tá? Eu gosto dele. Ele tem uma fidelidade maior na interpretação das palavras. Alguns vão modernizando. E isso vai criando uma dificuldade maior de entendimento e de aproximação com a intenção e a verdade de Cristo. Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, pelo Espiritismo cristão, por esta casa de amor, pelas dores, pelas aflições, pelas trevas mentais que aqui nos trouxeram. Gratos são eles, Senhor, acreditando que são inimigos, que são algozes, que estão nos ocasionando, Senhor, dores e sofrimentos, como carrascos terríveis. Estão enganados. Irmãos que contribuíram para nos aproximar de Jesus Cristo. Somos gratos a cada um. Deus os abençoe, irmãos, amigos. E um dia nós compreenderemos esta verdade e de algozes, inimigos e perseguidores, transformaremos-nos em cristãos e companheiros, irmãos de jornada, crescimento, ajudando-nos mutuamente. Obrigado, Jesus, pelos benfeitores amigos, pelos anjos guardiões, que tanto velam por nós. Perdoe-nos pela nossa ignorância e indiferença, pelos pecados que ainda praticamos. Perdoe-nos, Senhor. Em tuas mãos, nossas vidas entregamos, sob a luz do teu amor, do teu evangelho. Amado Cristo, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja nosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a todos, do fundo do meu coração, a presença nesta casa. Peço perdão se alguma palavra minha ofendeu o seu coração. Perdoe-me. Desculpa a fragilidade que tenho no campo da palavra. A intensidade do acreditar. Um dia quero falar igual Francisco Cândido Xavier. Manso, simples, humilde, mas determinado. Mas não será nessa encarnação, eu creio. Agradeço a todos. Possam retornar ao lar, repleto de paz,
e fraternidade no coração. Que Deus nos abençoe. Amém?